STF tem protagonismo excessivo e nenhum poder pode ser hegemônico, diz Barroso. Agora que ele saiu do Supremo, ele falou essa, né? Não saiu ainda. Não sei ainda. Vamos lá. Peraí. O protagonismo do STF é excessivo e isso é algo que a própria corte reconhece, afirmou o ministro Luiz Roberto Barroso nesta terça-feira, em palestra no CIESP. Né? Reconheço que o próprio Supremo reconhece que é excessivo, mas, de novo, ele decorre de um modelo constitucional de uma provocação que vem da política. Diz Barroso, nenhum poder pode ser hegemônico numa república e, portanto, tudo tem a medida certa. O ministro ressalvou, por outro lado, que este mesmo arranjo foi o qual permitiu ao país desfrutar de um período de estabilidade democrática. Deixa eu falar uma coisa, o Barroso falou a mesma coisa naquela palestra de Nova York que eu fui, que ele falou o seguinte, cara, não adianta você reclamar que o ministro Supremo decide isso, decide aquilo, tudo cai no Supremo, o Supremo decide isso. Se quem deixou o Supremo poderoso assim foi o Constituinte, velho. Quem escolheu... Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Entenda só. E por que o Renan fala muito que o nosso recorte, a nossa militância, a nossa luta, ela tem sim que ter uma diferenciação geracional. Independente do juízo de valor que você vai fazer sobre a geração Baby Boomer, a geração X, a Millennium, independente disso, entenda uma coisa. Geralmente, a geração posterior ou a segunda geração posterior a uma geração politicamente ativa, ela vive os sonhos sonhados por aqueles do passado. É assim que funciona. Então, quando você pega, por exemplo, você pega o século XX, né? Você pega, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial. O que a geração que participou da Primeira Guerra Mundial desejou? O que a geração que participou da Primeira Guerra Mundial sonhou, almejou? Almejou uma autoidentificação dos países. Um território, tá? Muito menor e mais identificado com aquilo que você se considera enquanto sociedade, tá? Do que estar submetido a um grande império. E o que as gerações posteriores à geração ativa na Primeira Guerra Mundial viveu? Viveu justamente isso. Viveu a independência de grandes impérios. E aí você tem várias lideranças ao redor do mundo que seguiram nessa mesma linha, né? É isso que aconteceu. Quando você pega a geração dos baby boomers, aqueles que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Estas pessoas, elas nasceram e foram muito influenciadas por pais que eram muito contra militarismo e autoritarismo. Então, você teve, logo depois no século XX, você teve a independência de muitos países, de impérios, etc. Você teve a autodeterminação desses povos através de forças autoritárias no mundo. Isso aconteceu, você teve uma explosão de ditaduras militares ali nos anos 50. E depois, os filhos dessa geração ficaram traumatizados com o autoritarismo militar. Então esses caras são muito... Não, peraí, velho. Vamos parar e vamos ser democrata. Vamos ser democrata. Aqui no Brasil especificamente, quais foram os sonhos dos senhores, que na época já eram senhores, da Constituição de 88. Os sonhos desses senhores foram: nós precisamos de uma sociedade democrática que não reprime pensamentos políticos e que tem muitos direitos garantidos na Constituição. Então a Constituição de 88, ela foi marcada por um país que sofreu com o autoritarismo de Vargas, que sofreu com o autoritarismo da ditadura militar principalmente, e que teve como farol, como norte, uma ideia assim, ó, vamos garantir que todo mundo possa fazer sua manifestação política e que essa pessoa tenha direito à saúde, educação, segurança? Vamos. Isso foi o que norteou a Constituição de 88. Através dessa Constituição de 88, você escreveu ela tão mal, ela foi tão mal feita, a geração que construiu a Constituição de 88, que é considerada uma geração vencedora, porque trouxe as eleições diretas, porque trouxe a democracia, porque trouxe a liberdade de você falar: nossa, meu Deus, cara, eu posso ter um pensamento divergente aqui do poder estabelecido. Esta geração falhou em escrever de forma objetiva uma Constituição que garantisse isso. Por quê? O que nós temos? Nós temos, em nome desse espírito infantil, nós temos uma garantia de desordem. A partir do momento, e isso acontece no Brasil, que eu faço qualquer coisa que fere a lei, mas eu chamo isso de manifestação política, eu meio que crio uma capa
né, protetora, eu posso fazer tudo. Eu posso ser um black bloc, eu posso depredar a Fiesp e falar, não, eu estou aqui me manifestando politicamente. Eu posso ser o movimento Olga Benário, invadir um prédio de um senhor de idade de 80 anos e falar, não, eu estou aqui me manifestando politicamente e acolhendo mulheres. Eu posso queimar pneus na Marginal Tietê e falar, não, eu estou impedindo o direito de ir e vir das pessoas porque eu estou aqui me manifestando politicamente. E ninguém toca em você. Tá? Isso foi um dos efeitos colaterais. O segundo efeito colateral foi, você não escreveu, né? Isso é um espírito, isso é uma coisa muito brasileira. Você desejou e não pensou, não previu como você vai atingir os seus sonhos, né, na Constituição, esses direitos todos. Então tá, a Constituição garante a nós direito à saúde. O que é ter direito à saúde? O que é ter direito à saúde? Porque, por exemplo, se eu tenho uma doença, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. O meu amigo Andreas, quando ele tinha 16 anos, ele teve, assim, muita espinha. A cara dele parecia a cara do Tarcísio. Maria mijada. Ele era muito, cara, mas ele tinha muita espinha. Ele foi no médico, o médico falou, você tem que tomar um remédio chamado Roacutan. Eu não sei quanto custa hoje o remédio Roacutan. Na época, o remédio Roacutan era caro. Era tipo assim, era coisa de R$500 uma caixa e durava 40 dias. O Andreas podia pagar? Podia. Ele até podia pagar. Mas ele estudava em escola pública, né? Ele era beneficiário, inclusive, do Leve Leite. Né? Ele foi, não sei se vocês lembram desse programa Leve Leite. Se você cumpria a presença na escola, você levava uma latona de leite, assim, azul clara e tal. Depois, cara, era tanto Leve Leite, as pessoas não consumiam aquilo, que fazia doce de Leve Leite, fazia um monte de coisa de Leve Leite. Enfim, era um leite em pó, cara. Era até gostosinho, ele era docinho e tal. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando isso, cara? Me perdi. O Andreas, eu lembro que ele foi num posto de saúde e falou, cara, eu preciso do Roacutan. E ele ganhou o Roacutan de graça. Assim, vou ser sincero pra você, cara, eu acho um absurdo isso. Como assim ele ganhou o Roacutan de graça? Tantas pessoas, eu sabia, não, o chat começou a... Eu falei, mano, por que o chat começou a comentar muita coisa? Leve Leite, mano, o programa chama Leve Leite, cara, muito engraçado, meu, leite, meu, você vai pra escola e leva leite, meu, que engraçado. Você levava muito leite, Arthur? Nossa, cara, ai, o leite do Peru, meu, leite, caralho, velho, porra. O Paulão do Leite. Paulão do Leite, né? Que, aliás, agora você falou isso, eu pensei numa coisa, é verdade. Com certeza teve dedo do agro nisso daí. Com certeza teve, mas tudo bem. Teve dedo do agro no Paulão do Leite. Tá vendo? Puta merda. Teve agora dedo do agro pra você levar leite. Agora é o chat aí. vai ficar como? O que eu tava falando? Direito à saúde, vamos lá. Esse programa, ele foi tão mal feito das pessoas levarem o Roacutan pra casa, que eles simplesmente cancelaram. Eu não sei como tá hoje, tá? Mas eles cancelaram. E eu lembro que o Andreas, no meio do tratamento, fudeu, cara. Não tem mais Roacutan. Né? De tão mal feito que era isso daí. Isso é uma especificidade. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não quero ficar repetitivo, mas assim, um dos maiores problemas do Brasil é que quando, às vezes, uma pessoa tem uma doença rara e ela precisa de um remédio que ela não consegue comprar, o SUS não consegue comprar aquele remédio, ele entra com uma ação judicial e, dependendo do juiz que pega, ele dá ordem para o cara receber o remédio e a prefeitura ou o governo, do nada, tem um orçamento novo para pagar pro cara. Do nada isso acontece. Né? Isso é um dos problemas do Brasil. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Por mais que exista um preciosismo das pessoas, falar, Ulisses Guimarães, tá? Ele foi um grande deputado, foi um grande articulador, tal, legal. A Constituição é uma bosta. A nossa Constituição é ruim. É melhor a nossa Constituição do que a não Constituição. Óbvio. Tá? É óbvio que é isso. Mas a nossa Constituição é uma bosta. E a nossa Constituição delegou ao STF muitos poderes. Então, quando eu falo pra você, a gente tem que se libertar dos sonhos da geração passada, eu sei que é triste. Mas a gente tem que fazer isso. E vou dizer mais, com todo respeito à geração passada. Vocês são o que sustenta o bolsonarismo. Um cara jovem como o Nicolas, por exemplo, a gente vai falar dele aqui hoje, ele só tem tanta popularidade porque você, que é da geração passada, que você está atrasado politicamente, você está apegado emocionalmente a uma figura que é um ladrão, que é um corrupto, que é o Jair Bolsonaro, você prejudica os seus filhos e os seus netos através de um atraso institucional, desse apego emocional aos sonhos que vocês tiveram e que deram errado.
Eu não quero viver os sonhos da geração passada. Eu quero ver os meus sonhos. Eu quero ver a minha luta política. E a minha luta política não pode ser o que se chama hoje de cringe. Tá? Você não pode fazer isso. Você não pode ficar pegado a isso. A nossa Constituição, um dia ela vai ter que mudar. Porque ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Tá? E ela é objetivamente ruim. Nós temos quantas emendas? Você falou, Ana? Temos 100, não sei quantas. Mais de 100 emendas na Constituição em menos de 40 anos. Pelo amor de Deus, velho. Não tem como você falar que isso deu certo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,